Bom dia, eu me chamo Rafael, sou aluno do primeiro ano 1, estudo aqui na Escola Estadual de Paula Ribeiro, sou bolsista do projeto PCE e hoje aqui vamos fazer uma pequena entrevista cujo tema é o resgate da memória da nossa escola, de Paula. E hoje eu vou falar com o professor Marcos Gil, que é professor de língua inglesa. Professor, eu queria começar a fazer a simples pergunta. Em que ano o senhor começou a trabalhar aqui na escola? Eu iniciei meus trabalhos aqui na Londrina como professor 6 de maio de 1996. E nesta época, quando eu entrei para dar aula, eu tinha apenas 22 anos de idade. Como era a estrutura da escola no tempo que o senhor trabalhava aqui? Nós tínhamos mais ou menos 17 a 18 salas de aula. Nós tínhamos um vestiário para os alunos que vinham da educação física. Tínhamos uma cantina, que naquela época o governo não dava merenda escolar, mas tinha um cantineiro, ou seja, aquele espaço era alugado para alguém, para terceiro, ele vinha e fornecia merenda, que naquela época, em 96, o Estado não dava merenda para os alunos, então, ou seja, eles compravam. Aí você podia comprar refrigerante, suco, coxinha, salgados, enfim. Era assim que era quando eu entrei em 96, Londrina era nessa estrutura. Muito bom, bem diferente do que é atualmente, né? Ainda faltei falar que nós tínhamos uma horta que ficava para esse lado daqui, o auditório, eu acredito que só. É bem diferente do que estamos acostumados hoje. O senhor sabe a origem do nome polivalente e Ondina de Paula? Ondina de Paula foi uma professora da escola? Na verdade, o nome da escola, ela foi criada em 73, e quando eu cheguei aqui, numa atividade que foi feita pelo aniversário da escola, que é no mês de outubro, o qual já se passou, só não sei te dizer mais ou menos a data, se é 3 ou é 4 de outubro. Então, o que os alunos foi feito a pesquisa é que o nome da escola era Escola Polivalente de Manaus, que ela surgiu em 3 de outubro, 4 de outubro de 1973. Praticamente ela tem 49 anos de existência. E era polivalente porque aqui não era um ensino, era médio, mas não era como nós temos hoje, que era só o científico, o acadêmico, como nós falamos, que é um preparatório para a universidade. Mas naquela época, aqui no Londrina, nós tínhamos o curso de administração, técnico de administração, se não me falha a memória, e também tinha umas disciplinas que atualmente não temos hoje. Antigamente, quando surgiu a escola polivalente, tinha técnicas agrícolas, é por isso que tinha a nossa horta aqui. Aí tinha técnicas comerciais. As salas antigas, ela tinha algumas salas da escola que eram projetadas como se fosse um escritório, né? Que é as técnicas comerciais. E tinha mais 2 ou 3 disciplinas que eu não estou lembrado agora no momento, mas que as salas eram ambientadas para aquela disciplina. Então, cada disciplina tinha a sua sala adequada. Então, por isso que foi o nome Polivalente de Manaus. E que até hoje ninguém conhece a escola como Ondina de Paula Ribeiro, só conhece essa escola como Polivalente. A professora Ondina, ela não foi a professora dessa escola, mas foi a homenagem que a escola recebeu devido a ela ter sido professora de um ex-governador do estado que já é falecido, ou um ex-prefeito. Então, essa homenagem da escola professora Ondina de Paula Ribeiro foi devido a ela ter sido professor de um governador ou prefeito da época. Se não me falha a memória, que são muito tempo, então a gente acaba esquecendo alguns detalhes. O senhor pode nos falar a sua relação afetiva com a escola? Na verdade, assim, o que é relação afetiva? Se você trabalha muito tempo, eu já estou aqui há 26 anos praticamente, né? Nós só saímos daqui, eu saí daqui em 2002, foi quando foi derrubado, foi demolida a estrutura antiga, né, para construir a atual. Aí cada dos professores foram remanejados para várias escolas daqui de Manaus. Eu fui para o Djalma, fiquei um tempinho lá, depois me mandaram lá para o centro. Fiquei no centro, trabalhando na escola Valdoc Lira. Mas a relação que nós temos de amor, se você perguntar do mais antigo, é como se fosse a extensão da nossa casa. É claro que a gente tem um certo ciúme das coisas, mas assim, eu coloco na minha cabeça que esse ciúme vai existir, mas aqui isso não é meu. É apenas o amor que eu tenho pela história que eu tenho com a escola, é a formação que eu tive enquanto professor nessa escola, as amizades que eu fiz nessa escola.
Porque quando eu iniciei aqui tinha um grupo, então desse grupo, os remanescentes ainda dessa época que eu cheguei aqui no Londrina, só tem a professora Emília, professora Valdenice, professora Meli e a professora Luísa de Marilac. Então, os outros que já passaram, já se aposentaram, mas os que ainda estão nativos são esses que iniciaram comigo em 96. Então, assim, é um grupo para mim, é um amor mesmo que se fosse um filho, um objeto meu, mas eu tenho que entender que aqui é apenas a extensão da minha casa, nada que seja meu, mas um sentimento de amor, de ciúme, é claro que vai rolar. Durante esses anos que você trabalha nessa escola, você já formou vários alunos. Os ex-alunos que o senhor encontrou, tem informação que, tipo, como é que era? Oh, Meu querido, assim, nesses 26 anos de magistério aqui em Londrina, eu trabalhei uma parte foi com o ensino médio, então já passou várias gerações. Hoje eu tenho até aluno do segundo ano, né, que estão comigo no terceiro, que já são filhos de ex-alunos meus. Eu tenho alunos aqui do segundo ano 3, que a tia, a mãe, o pai, o tio, a prima foram os meus alunos lá atrás, né? E já tive alunos aqui da escola, como a Ana Carol, eu acredito que é a Ana Caroline, ou é Caroline, que ela foi nossa aluna, aí foi para o IFAM, e do IFAM ela foi para o UFAM fazer odontologia, e da UFAM ela foi fazer mestrado em odontologia, hoje ela é mestra. Aí eu tenho um outro aluno que eu não estou recordado do nome, que foi aluno do Londrina antigo, não desse atual, que fez matemática, e que hoje ele é doutor em matemática. Tem a Nadine, que foi aluno da escola também, que foi formada em matemática pela UFAM, e hoje é doutora em matemática. E eu tenho uma aluna mais recente, que é a Angélica Maia, que até passei para a professora Vera para fazer a entrevista, que foi aluna aqui do Londrina já nessa nova estrutura, que foi minha aluna no primeiro, no segundo, no terceiro ano do ensino médio, e ela dizia que ela queria fazer ciências sociais. E eu fui bem franco, assim, minha filha, naquela época, hoje tem concurso na SEDUC, mas na época não tinha concurso para essa disciplina de sociologia. E eu fui bem claro com ela, se você quer crescer na profissão, você não vai ter concurso para você na secretaria, que naquela época não tinha. Mas faça assim, siga o meu conselho, faça o PIBID, faça monitoria dentro da UFAM, entre naquelas bolsas científicas que tem na UFAM, se torne uma pesquisadora, que aí você vai fazer mestrado, doutorado, e aí você entra como se fosse uma aluna do ensino superior, que é o campo de trabalho vai ser bem melhor. E ela seguiu o meu conselho. Hoje a Angélica, ela fez ciências sociais na UFAM, terminou da graduação, ela partiu para o mestrado em natureza e cultura da UFAM, e do mestrado ela partiu para o doutorado em antropologia na UFAM. Hoje ela é uma ex-aluna do Londrina, que é professora doutora, na verdade, e assim, e ela fala muito, esses ex-alunos que eu encontro no meio da rua, que hoje estão formados, o que eles sentem no Londrina é aquela comparação, a minha época foi tão boa na Londrina, e às vezes eles passam por aqui, eles veem o comportamento do aluno atual, do novo aluno do Londrina, e eles dizem assim, professor, por que o Londrina perdeu aquela identidade, o aluno não é mais aquela forma que foi na nossa época participativa? Eu disse, porque na época de vocês não tinham a tecnologia que nós temos hoje, e hoje a tecnologia ela ajuda num ponto, mas em um outro ponto, o ponto negativo é que atrapalha muito a educação na sala de aula, atrapalha muito o comportamento dele enquanto aluno, enquanto formação do aluno. O aluno acha que um celular ele ajuda, não resta a menor dúvida, mas em contrapartida, o celular torna-se para o aluno de hoje, na atualidade, como se fosse uma arma contra a sua formação. Hoje nós formamos alunos que eles não têm, não vislumbram um futuro, ou seja, eu vou sair de Londrina para o UFAM, para o OEA. Eles vislumbram assim, terminar o ensino médio aqui em Londrina e para a Uninorte, para a FAMetro. E eu acredito que aluno de escola pública ele tem que vislumbrar sair da escola pública e ir para o ensino superior público, para mostrar que a educação dele, dentro do ensino médio, numa escola pública, foi o melhor ensino que ele teve. O senhor tem algum registro importante ou fato que possa nos fornecer para o mantimento da nossa memória do projeto? Uma foto,
vídeo, algo do tipo? Não, as fotos, quem tem a maioria das fotos é o professor Alcimar, tem muita foto. Mas assim, um dos registros que era muito bom, que tinha muito aqui na escola, que era o Festival Folclórico. Hoje não tem mais, devido à violência aqui no entorno. Mas a escola tem muitas festas juninas, assim, muito boas. A professora Alcimar tem algumas fotos de festas de aniversário da escola também, que naquela época que já é falecido, né, que foi o gestor da escola. Então a gente tinha muito essa preocupação de fazer no mês de outubro uma festa para os funcionários, mas era festa em comemoração ao dia da escola, ao aniversário da escola. Aí englobava o dia do professor e funcionário público. Então ele fazia uma festa mesmo com direito à banda, a jantar. Então, mas quem tem esse registro de foto é a professora Alcimar. Mas é assim, professor, se você tiver algum dos eventos da escola, você, na foto, se você puder fornecer para a gente. Eu vou procurar. Dos eventos importantes, feira, esses festivais, é isso que a gente quer, se eu puder. Tá, vou procurar. Ver se eu tenho, se tem um guardado em algum canto. Tá? Para finalizar agora a nossa entrevista, professor, na sua visão, como o aluno vê a escola? Você acha que os alunos gostam? Minha visão hoje de aluno do Ondina em relação ao passado, eu acho que o aluno de hoje está preocupado mais em ir para a quadra brincar do que zelar pelo espaço físico da escola, porque o Ondina, em 96, não era essa estrutura que nós temos, mas a gente percebia que o aluno daquela época ele tinha um certo carinho pela escola, como assim? Era não depredar a escola. Hoje a gente vê que o aluno vai para o banheiro, vai quebrando tudo que tem no banheiro. O aluno de hoje ele não zela pelo seu espaço dentro da escola, e ele não sabe que o maior prejudicado não é professor, é ele próprio, porque a nossa sala está lá, toda arrumadinha, toda organizada, mas o aluno, em vez de preservar o espaço que ele ocupa na escola, como o banheiro da escola, a sala de aula, ele não tem essa preocupação. Ele quer saber de vandalizar. Na verdade, hoje, que eu vejo, que eu percebo, é que nós temos mais aluno voltado para o vandalismo do que com aquela preocupação de zelar pelo que ele tem, que é a carteira, que é o banheiro. Se você for no banheiro, as portas estão quebradas, torneira quebrada. Então, o aluno, até 96, ele tinha aquela preocupação em zelar pelo que é dele. E hoje nós percebemos que o aluno não tem mais essa preocupação com a escola. Parece que a escola para ele é um castigo e não é um local onde ele vai encontrar amigos, onde é um local onde ele vai crescer intelectualmente, ser um ser humano crítico, porque você passar pela escola, você pode sair daqui como um aluno acrítico ou crítico. E a nossa função, tanto meu como da professora Vera, da professora Emília, da professora Valdenice, é torná-los críticos e não críticos. É mostrar para o aluno que ele tem vez e voz na sociedade. E nós percebemos que são poucos alunos que têm essa cultura de querer se tornar um aluno crítico. Para ele, não. Ele vai naquela onda do oba-oba. Tá bem, então, tá tudo bem. Muito obrigado, professor, pela Por nada. entrevista. Agradeço muito, o senhor ajudou muito. Nós Obrigado. agradecemos, professor Marcos, pela sua entrevista. Tá. Disponha.